Olha, o Bolsonaro, ele estará a partir de amanhã no pior lugar possível para estar. Ele estará na Rússia. O Bolsonaro vai embarcar amanhã para a Rússia justo quando as tensões estão aumentando. O governo do Joe Biden nos Estados Unidos está aumentando as tensões, eles estão loucos para que a Rússia invada a Ucrânia e o Bolsonaro vai lá para a Rússia no pior momento possível. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi convocado para a Rússia. Claro, a versão oficial diz que ele recebeu um convite e tudo mais, mas o Putin não é de fazer convite em momentos como esse. Ele fez uma convocação, venha aqui. Não apenas fez a convocação, como fez algumas exigências. O Bolsonaro ia levar aqueles capachos que sempre vão passear com dinheiro público, gastar muita grana pública nas viagens que faz. Aquele pessoal que sempre vai para Dubai com o Bolsonaro, aquele pessoal que foi para Nova York, enfim. Porém, o governo russo falou, não traga esses capachos aqui, traga apenas militares. Ok, o Bolsonaro vai levar a ministra da Agricultura e vai levar vários militares. Ele vai levar os 3 comandantes das Forças Armadas na Rússia, né? Os 3 vão para a Rússia. Ele também vai levar o general Heleno, que é o chefe do GSI, o general Ramos, que é o ministro da Secretaria da Presidência, e o general Braga Neto, que é o ministro da Defesa. Aí você deve estar perguntando, mas Thiago, o que o Bolsonaro vai fazer com tantos generais e chefes das Forças Armadas na Rússia, justo quando as tensões estão aumentando e quando os Estados Unidos, que também não tem credibilidade nenhuma para falar isso porque estão falando já faz 3 meses, quando dizem que a Rússia vai invadir a Ucrânia justo nessa semana, o que ele vai fazer lá? Essa é a pergunta de $1 bilhão. O que o Bolsonaro vai fazer lá no pior momento possível? Enquanto isso tudo está acontecendo, o Putin deu uma declaração ao lado do presidente da França, que foi lá na semana passada, em que ele mais ou menos prometeu que se tiver qualquer guerra, e vamos lembrar que quem está empurrando essa guerra, quem está querendo guerra é o governo norte-americano, se tiver guerra, a Europa será toda destruída e que ele vai arrastar a Europa inteira para a guerra. O Putin deu essa declaração, eu vou te mostrar aqui o vídeo da declaração. Quem me segue no Twitter, aliás, siga-me lá, tá no primeiro comentário. Quem me segue no Twitter já viu o vídeo, mas eu vou mostrar aqui. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva no canal aqui. É um segundinho e é grátis se inscrever no canal. E aqui, olha, a gente faz oposição ao desgoverno Bolsonaro todos os dias. Aqui nós somos a resistência. Então se você quer ser a resistência a esses fascistas, esses malditos que estão saqueando o Brasil e matando a população, seja de Covid, seja de fome, seja de tantas outras desgraças que o Bolsonaro trouxe, então inscreva-se aqui, porque, vou falar, o Bolsonaro odeia o Plantão Brasil, o Carluxo lá já falou que a Polícia Federal tem que me investigar, os assessores militares do Bolsonaro também já me xingaram até de psicopata, então se eles estão com tanta raiva do Plantão Brasil, é porque a gente aqui, eu digo a gente, eu aqui nos vídeos e você aí comentando, a gente tá fazendo um trabalho excelente, alguma coisa muito certa a gente tá fazendo, por isso eu peço a sua inscrição. Agora eu vou te mostrar o vídeo do Vladimir Putin que eu prometi aqui. É um vídeo curto, tem 1 minuto e 10 segundos. E aí você vai ver como o Putin é um cara firme. Eu falei assim, no último vídeo que eu falei sobre o assunto, eu disse, olha, lá no leste europeu, a minha esposa ela é polonesa, eu morei na Polônia há muito tempo, já fui à Ucrânia e tudo mais, a Rússia eu ainda não fui. Eles são muito mais diretos. No Brasil, quando você vai falar alguma coisa pra alguém, você tem que falar com jeitinho, as pessoas se ofendem. Lá não, lá eles são diretos. Muitos brasileiros até acham que é de um jeito meio grosso. Agora imagina, numa população em que todo mundo é tão direto e é tão firme nas palavras, imagina um cara que é considerado por todos uma pessoa forte e firme, de personalidade muito forte. Esse é o Putin, presidente da Rússia. O Putin tem um porta-voz, que é o Peskov. Ele é porta-voz do Putin há 22 anos, desde o comecinho do ano 2000, ele é porta-voz do Putin. Ele está sempre nos encontros bilaterais que o Vladimir Putin tem com presidentes, e passaram nesses 22 anos centenas de presidentes pelo mundo todo e vários se encontraram com Putin. E ele diz, tem uma declaração dele de alguns anos atrás em que ele diz, olha, eu já vi líderes de Estado, chefes de Estado, gelarem de medo na frente do Putin. Ele é um cara que ele não fala, ele é muito incisivo nas palavras. Quem gelou de medo, não na frente, mas ao lado do Putin, é o Macron. Com o sotaque francês e tudo. O Macron foi para... quase arranhei aqui. Foi para a Rússia na semana passada e aí o Putin deu uma declaração, que é esse vídeo que eu vou mostrar agora, ao lado do... Lembre-se, ele estava ao lado do presidente da França quando ele falou isso. Olha só a firmeza do discurso dele. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет.
Наша обеспокоенность продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью. Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Но господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. Aqui trecho, como você vê, ele fala aí que ele, a Rússia, não é agressiva, porque o que está acontecendo é o seguinte: a OTAN é o Tratado dos Países do Atlântico Norte, tem lá como líderes os Estados Unidos e o Reino Unido, mas tem todos os países da Europa ali, vários países da Europa estão na OTAN. E o que aconteceu? No final do ano passado, a Rússia, numa reunião com Washington, falou o seguinte: olha, esses aqui são os nossos planos para a segurança mundial. Um dos planos era o seguinte: não deixar que a Ucrânia entrasse na OTAN. Tem uma coisa, a Ucrânia não cumpre quase nenhum requisito para entrar na OTAN. A chance da Ucrânia entrar na OTAN é de 0,1%. Então, Washington só poderia simplesmente ter dito: ó, a Ucrânia não vai entrar na OTAN tão cedo, pelo menos aí você põe aí, ó, se continuar como tá, pelo menos não vai entrar nunca, mas se melhorar muito lá as coisas, se eles se adequarem muito rapidamente, vai demorar uns 15 anos para eles se habilitarem a entrar na OTAN. Então calma aí, Putin, não tem problema algum, viu? Fique tranquilo. Não. Sabe o que o Washington fez? O porta-voz do Joe Biden, que é o Blinken, sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte, o chefe de Estado lá, chefe do Departamento de Estado, ele falou o seguinte: olha, nós vamos manter a política de portas abertas, temos as portas abertas para a Ucrânia. Pronto. E aí começaram a elevar as tensões. Quem elevou as tensões foram os Estados Unidos. Eles começaram a elevar as tensões porque isso começa a aumentar o lucro da indústria armamentista, porque todos os países começam a comprar armas, começam a fazer exercícios militares e tudo mais, e isso vai aumentando o lucro desse pessoal. Eles querem a guerra. O Putin se encontrou com o Macron e ele falou: olha, Macron, vocês acham que a guerra vai ficar ali na Ucrânia, que vai ficar ali na fronteira do meu país, a Rússia? Não. Eu vou arrastar vocês para a guerra. Vocês serão arrastados contra a sua vontade. Quando ele diz isso, ele não quer dizer o seguinte: olha, vai acontecer alguma coisa que vocês não estão prevendo. Não, ele diz: eu sou a coisa que vocês não estão prevendo. Vocês não terão tempo nem de piscar. Por que ele falou vocês não terão tempo nem de piscar? Tem uma informação que eu não tinha no último vídeo, eu comecei a pesquisar a respeito, que é: a Rússia em dezembro apresentou mísseis hipersônicos. Mísseis hipersônicos, eles viajam em uma velocidade de mais de 6.200 km por hora. E tem um outro míssil que a Rússia desenvolveu e que esse ainda não foi apresentado, mas que está pronto, que viaja a 11.000 km por hora. Eu vou te dar um exemplo. Esse míssil sai de Kaliningrado. Kaliningrado tem um lugar pequenininho no norte da Polônia que tem fronteira com a Rússia. A Rússia tem ali uma área pequenininha. Ali tem a cidade de Kaliningrado. Foi até sede da última Copa do Mundo. De Kaliningrado para Londres, e vamos lembrar que o governo de Londres também, lá o Boris Johnson, fascista de lá, também tá tentando, porque quer a guerra, ele ao lado do Biden. De Kaliningrado para Londres, um desses mísseis chega em 6 minutos. Veja bem, 6 minutos. O senhor Boris Johnson acorda de manhã, ele pega lá o jornal dele, o celular dele, ele vai lá fazer o cocô matinal dele. Antes dele limpar o bumbum fascista dele, o míssil já chegou, o míssil já saiu de Kaliningrado e já explodiu na cabeça dele. Só pra você ter ideia, porque aperta o botão, na hora que o Boris Johnson entra no banheiro, antes dele sair do banheiro, o míssil já chegou na cabeça dele. Então você imagina o quanto isso é perigoso para a Europa. E esse aviso foi dado ao lado do Macron. Agora não pense que o Putin não falou isso pro Macron. Você vai ser arrastado para essa guerra, você não vai nem ver. Sabe por quê? Porque os radares não detectam esse míssil. Quando eles souberem que o míssil está chegando, não vai ser no momento em que o Putin aperta o botão e manda o míssil. Não! Quando eles vierem, já está chegando. Chega daqui 30 segundos. Não dá tempo nem de correr. Eu vou para um bunker. Não dá nem tempo.
Só para você ter ideia do tamanho da ameaça que o Putin fez. Isso tudo para que finalmente os europeus entendam o seguinte: olha, se vocês criarem uma guerra aqui na fronteira com a Ucrânia e o Joe Biden falou que se essa guerra acontecer, ele vai primeiro cortar o gás. Veja bem, ele vai cortar o fornecimento de gás da Europa. Que isso seria uma medida para prejudicar a Rússia, mas prejudica toda a Europa. Ele fala, eu vou arrastar todo mundo para essa guerra, eu quero ver quem ganha. E as nossas armas são melhores. Só que tem uma outra coisa, que aí, que isso provavelmente foi dito na conversa com o Joe Biden, que é aí que fez os Estados Unidos ficarem com muito medo. A Rússia também anunciou que um desses mísseis pode ser lançado de um submarino. Até então não existia essa tecnologia de mísseis hipersônicos lançados de submarino. Para você ter ideia, esse míssil que viaja a 11 mil km por hora, se ele sai ali da parte leste da Rússia, aquela parte que fica perto do Alasca, ali desse lado aqui da Rússia, desse lado, ele chega em Los Angeles, ou em algum lugar ali da costa sul, nem estou falando da costa norte dos Estados Unidos, da costa sul, ele chega em menos de 15 minutos. Quando eles virem, já está lá. Só para você ter ideia. Agora imagina que o Putin não vai mandar um, ele vai mandar 100, talvez 1000 mísseis em locais diferentes. Não dá para prever o que pode acontecer. Então ele faz a ameaça e fala, agora ou vocês recuam, ou a gente vai ter que pegar esse pedaço da Ucrânia, porque ali estão se formando bases militares norte-americanas. Os Estados Unidos estão investindo, isso é a luz do dia, viu? Isso não é nada que é, nossa, isso foi feito em segredo, só você tem essa informação, Thiago. Não, dá um Google rápido, você vai ver. Os Estados Unidos estão investindo bilhões e bilhões de dólares em exércitos na Ucrânia, exatamente com isso, para aumentar as tensões contra a Rússia. Você fala, mas peraí, Thiago, os Estados Unidos estão investindo bilhões porque eles querem invadir a Rússia? Não, eles querem aumentar a tensão para fazer a Rússia se sentir ameaçada, porque do mesmo jeito que a Rússia tem esse míssil, os Estados Unidos também têm mísseis muito, muito rápidos que chegam em Moscou em poucos minutos também, da Ucrânia. O que acontece? Aumentando a tensão e fazendo a Rússia se sentir insegura, é aquela, cão que ladra não morde. Mas se tiver um pitbull latindo para você, latindo, você tá parado, provavelmente ele não vai te morder. Mas você vai avançar nesse pitbull, que é exatamente o que a OTAN, comandada pelos Estados Unidos e Reino Unido, estão fazendo na Rússia, esse pitbull vai te morder, mas vai te morder mesmo. Não pense que não vai. Se ele já está latindo, rosnando, mostrando o dente, você avança nele, ele vai se defender. A Rússia não é um pitbull, a Rússia é bem mais que um pitbull, é um urso muito, muito forte. E o Bolsonaro estará lá no pior momento possível com todos os militares. Aí tem uma coisa, eu vou te mostrar aqui a relação que o Putin tinha com o Lula. Com o Bolsonaro, o Putin tem uma relação de ele manda e o Bolsonaro obedece. Da última vez que o Putin falou sobre o Bolsonaro, ele fez um elogio às qualidades masculinas do Bolsonaro. Ele estava testando, o Putin ele é uma pessoa que ele testa qual tipo de abordagem ele vai ter com cada pessoa, com os peões que ele usa. Alguns, como o presidente da Turquia, ele manda e obedece. Com o Bolsonaro, ele estava testando, será que se eu fizer elogio, esse imbecil vai ficar muito feliz, ele vai fazer o que eu quero sem eu nem precisar mandar para ele? Pelo visto, sim, que o Bolsonaro ficou todo feliz, tudo mais. Eu vou te mostrar como o Putin encontrava com o Lula. Aqui a relação Vladimir Putin e Lula. Aqui, Lula e Putin se encontrando no governo Lula. Você vê que eles se encontram, se abraçam, tiram fotos. Aí o Lula abraça ele, depois eles se abraçam de novo. E você pode ver que eles têm uma relação de respeito. Você não vê, o Putin manda e o Lula obedece. Não. O Lula era um estadista que era um grande aliado da Rússia e da China nas questões geopolíticas. Por quê? Porque o Lula, ele é um político muito habilidoso, ele consegue costurar acordos. Por exemplo, se o Lula fosse presidente do Brasil hoje, ele, com um encontro com o Putin, ou com o Biden, ou com os dois, ele iria desescalar todas essas tensões. Porque tem um episódio que ocorreu no final do governo Lula em que as tensões estavam aumentando. A mesma coisa. O Joe Biden era o vice-presidente, o modus operandi era o mesmo. Eles começaram a aumentar as tensões com o Irã. O Irã estava ali enriquecendo urânio, os Estados Unidos não queriam, começaram a movimentar ali tropas no Iraque, que faz fronteira com o Irã, ficou o Irã ameaçando, falando que ia bombardear, o Irã tem armas nucleares. Os Estados Unidos também ameaçando, falando que vai ter guerra, tudo mais, não vai ter acordo. O Lula conversou com a Hillary Clinton, conversou com o Biden, que era vice-presidente, e conversou com o Obama e falou, peraí, eu vou lá fechar um acordo. O Obama e a Hillary Clinton mandaram o Lula e falaram, ele não vai fechar acordo nenhum, é impossível fechar acordo porque a gente está escalonando as tensões, a gente está aumentando a tensão para ter guerra. O Lula foi lá
Ele embarcou num dia, no dia seguinte o Lula vai lá e anuncia um acordo. O Irã vai parar aqui de enriquecer o urânio do jeitinho que vocês queriam, Estados Unidos. O Obama ficou com a cara no chão, acabou com os planos dele. Depois o Lula ficou sabendo que ele era uma armadilha, eles mandaram o Lula para falhar e ele não falhou. É isso que aconteceu, depois ficou se sabendo disso. Então, isso ele faria hoje. Aí fica a questão, você acha que o Putin ele prefere ter o Brasil, e no caso com o Bolsonaro, como um peão que ele pode jogar na hora que ele quiser, e que ele pode descartar a hora que ele quiser? Ou seja, ele vai agradar o Bolsonaro, vai lá falar bem do Bolsonaro, vai dar as ordens que tem que dar pro Bolsonaro de uma maneira bem firme e direta, como você viu que ele é, mas quando não precisar mais, tchau Bolsonaro. E ele volta com o Lula, que é um aliado de longa data, alguém que ele confia, alguém que ele gosta. E veja bem, não por motivos de que o Putin é um cara conservador e tudo mais, mas ele gosta porque está do lado dele na geopolítica contra o imperialismo norte-americano, contra essa expansão do poder dos americanos. Ou você acha que o Putin vai falar, não, quero ficar com o Bolsonaro e pronto, ponto final, acabou. O Bolsonaro tá levando os militares, ele falou na semana passada, olha, daqui a alguns dias alguma coisa vai nos salvar. Muita gente ficou pensando, será que essa coisa que vai salvar é que o Bolsonaro vai fazer algum acordo com o Putin? Vamos lembrar, os países que se opõem à Rússia ali na região sempre sofrem algum tipo de ataques com fake news. Hoje em dia mudou, a guerra híbrida é diferente, usam-se os meios de comunicação, usa-se fake news. Eu vou dar um exemplo, a Bulgária tem um governo anti-Rússia e os partidos pró-Rússia lá são os partidos que mais estão crescendo, eles crescem com muito financiamento, com muitas fake news e tudo mais, e eles conseguiram convencer a maioria da população a começarem a ser pró-Rússia em quase todas as pautas. Só para você ter ideia, eu estou falando da Bulgária, um país. No Brasil, o buraco é muito mais embaixo. Eu tenho certeza que o Putin não conseguiria no Brasil a mesma influência que ele tem nos países dali. Agora, qual tipo de acordo você acha que ele pode fazer com o Bolsonaro para o Bolsonaro falar, nos próximos dias teremos uma coisa que vai nos salvar? Muita gente acha que o Bolsonaro, sobre essa coisa que vai nos salvar, estava se referindo ao caos Adélio. Muita gente acha que estava se referindo à Rússia. A verdade é uma só, o Bolsonaro foi convocado, ele chega na Rússia, as tensões estão aumentando. A última notícia de 2 horas atrás do porta-voz norte-americano é que a Rússia vai invadir a Ucrânia no dia 15. O Bolsonaro estará lá. Não sabemos o que vai acontecer, eu vou te dizer. Se os Estados Unidos atacarem o urso vai pegar e vai pegar de jeito e vai levar a Europa inteira junto para essa guerra. E aí, aperte os cintos, porque não sabemos o que pode acontecer. Enquanto isso tudo acontece, a gente fica aqui fazendo oposição ao Bolsonaro e simplesmente torcendo para que o Bolsonaro não entregue o país inteiro para a Rússia. Que todo país que o Bolsonaro vai, ele entrega parte da Petrobras, entrega umas refinarias, entrega alguma coisa, que o negócio do Bolsonaro é esse, entregar tudo para todo mundo para ver se ele consegue algum apoio. Agora, a ver o que pode acontecer. Eu não vou mostrar os carros de som porque já tá quase 18 minutos de vídeo. No próximo vídeo eu mostro o carro de som. A gente rodou em São Paulo, rodou em um monte de cidade essa semana. É isso. Tenha um excelente final de domingo, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana e vamos continuando para cima desse desgoverno maldito. Falou!